Boa tarde, doutora Agora Flávia. Que foi. prazer estar com a senhora aqui ao vivo. Boa Ter tarde, separado um bom? tempinho do seu domingo aqui para estar conosco, para nos ensinar, para nos Que bom. orientar, não Também é? fico Pessoal, feliz. olha, eu já falei para vocês aí, por favor, pegue o seu papel, pegue sua caneta, anote, porque a nossa mente, ela não pode anotar tudo, não é? Então, a gente tem que É ter um papelzinho, uma canetinha. Por favor, a partir de agora, comece a enviar os seus aviões, comece a conectar a doutora Flávia com outras pessoas, com outras mulheres, né? Com outros homens de negócios, empresários. Por favor, comece a enviar o seu aviãozinho para está ajudando outra pessoa, outra mulher, outro amigo. Você não sabe, o seu empresário pode estar passando por uma situação. E para vocês, novos advogados, eu preciso que vocês passem para os seus amigos que Uhum. estão na universidade, que precisam escutar o que a doutora Flávia ela tem para falar. E ela tem uma mentoria, ela tem muita coisa maravilhosa para compartilhar hoje com a gente. Doutora, seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora conversasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua família, o que foi que te levou para buscar esse lado da sua carreira, ser advogada, trabalhar isso. Olha, seja bem-vinda. Os Estados Unidos aqui, no estado de Washington, que está lá perto do Canadá, te dá as bem-vindas, né? Essa geografia aqui da América do Norte dá uma bem-vinda bem forte. E nós te falamos assim, um welcome. Sejam bem-vindos. E uma boa tarde para o meu querido Brasil. Por favor, doutora, é com você. Bem, obrigada pela recepção, Elda. Eu fico muito feliz em poder participar dessa live aqui, onde a gente vai poder conversar tanta coisa interessante, né? Foi um convite que eu recebi com o coração muito aberto. Vim falar aqui um pouquinho mais sobre desenvolvimento de carreira, vim falar um pouquinho mais sobre o crescimento da gente, mulher como profissional, né? Que hoje a gente vê uma mulher muito mais ativa no mercado de trabalho do que era antes, tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos. E eu acho que essa live vai ser de grande relevância para a gente poder mostrar para as pessoas hoje o quanto é importante a gente estar bem posicionada na rede social, o quanto é importante a gente estar bem posicionada como mulher, como profissional, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Eu acho que vai ser uma live muito interessante para Eu estou todo até mundo. emocionada, doutora. Eu nunca me emocionei com ninguém. Eu acho que a minha energia hoje, de madrugada, é ter se levantado com a mentoria que eu estava comentando aqui com os meus seguidores, antes de você entrar, sobre a mentoria que eu estou fazendo do Clube do Milhão, com o Pablo Massal. E está sendo realmente Uhum. maravilhoso. Já fiz várias mentorias aqui nos Estados Unidos e fiz também na Europa. E essa mentoria, para mim, realmente vai mudar a minha história de vida. Eu estou entrando em outro nível e me emocionei com você, até chorei aqui, ó, com você. Eu também sou uma grande seguidora dele. Eu também Ele gosto é muito do conteúdo dele. fantástico. É Que bom que muito Deus completo levantou demais. agora um homem nessa geração, É, né? E como ele fala assim, tem muitos homens e mulheres que é precisam se verdade. levantar e me ajudar. Porque os maus estão governando, É estão verdade. liderando e os bons estão sentados. Então, se você é bom, venha liderar junto comigo. É, E isso é uma tem frase que ele fala. uma frase que eu nunca me esqueço, que meu marido sempre fala, que o pior Isso, é o é silêncio dos verdade, bons. é verdade. Então, doutora, fala um pouco para a gente essa parte assim, de maternidade que você passou e também poder conciliar, não é? Tanto a família como profissional. E eu sei que também você trabalha com o desenvolvimento dos novos advogados, né? Então, fale um pouco para a gente, para Exatamente. os meus seguidores e os seus seguidores também, que já estão te escutando agora nesse momento. Então, vou começar Isso. me apresentando melhor Aham. para o pessoal que está aqui assistindo a gente.
Meu nome, como vocês já perceberam, é Flávia Cavalcante. Eu sou advogada, já advogo há 6 anos, Hélida, aqui no Brasil, em todo o Brasil, na verdade. Com o desenvolvimento da tecnologia, né, ficou muito mais fácil a gente atuar aí em todo o Brasil. E tenho, inclusive, clientes aí no Canadá, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu consegui ter tanta abrangência nacional, internacional e ter conhecimento em todo o Brasil. Meus pais, por exemplo, foram um Uau! caminhoneiro e uma professora, que depois dos anos eles se aperfeiçoaram, cresceram nas carreiras, viraram empresários. E eu sou do interior de Pernambuco. Então, eu sou nascida e criada aqui no interior de Pernambuco. Nunca fui morar fora, nunca fui para outra cidade, nem nada do tipo. Mas ainda assim, com a ajuda da internet, com a ajuda da tecnologia, a gente consegue chegar em lugares muito longe, né? Como hoje a gente está aqui fazendo uma live do interior de Pernambuco para a cidade de Washington. E quando Deus implantou, Deus é minha mãe, A implantou sua esse sonho instrutora, na a minha sua vida de me treinadora. tornar advogada, minha treinadora, como o Pablo Marçal fala, ela foi uma grande treinadora. Quando ela começou a implantar esse sonho, eu era bem pequenininha e eu me lembro de que ela contava histórias assim, dizendo assim: olha, Flavinha, imagina quando tu crescer, tu vai chegar em casa na hora do almoço. Então, tinha alguém lá, né, fazer esse almoço para mim, não era eu que ia estar em casa. Tu ia chegar em casa na hora do almoço e o telefone fixo vai tocar dizendo assim: cadê a doutora Flávia? E É. na época ela não tinha um celular, né? Pra ela dizer assim: o celular vai tocar. Então era o telefone fixo na cabeça dela. E ela dizia assim: o telefone fixo vai tocar e vamos perguntar para a doutora Flávia. Então, assim, foi uma mentalidade criada, realmente, desde que eu era muito novinha. E eu cresci pensando nisso. Eu cresci pensando em que eu iria ser uma mulher que iria desenvolver, que iria ir para a rua, iria sair, etc. Até porque eu vim de uma geração assim, minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas elas foram assim também mulheres de rua, não foram mulheres de donas de casa, né? Mas isso foi muito importante para mim, para eu ter a noção de quanto a gente pode Uhum. chegar lá como mulher, né? Então hoje eu também sou advogada, empresária, mãe, não deixei de ser mãe por causa disso, não deixei de ser dona de casa por causa disso. E me considero hoje muito realizada na minha carreira e realizada na minha profissão, na minha família e etc. Por causa desse espírito empreendedor que veio desde pequenininha, que eu cresci com isso. E para concluir, é muito importante que a gente hoje saiba o quanto a mulher pode chegar lá, o quanto a mulher pode evoluir na carreira, tendo todos os patamares, né? Que a gente pode ser mãe, pode ser empresária, pode ser da rua e também cuidar da casa da Isso gente. eu falo assim, não é difícil, mas é muitas tarefas para a mulher conciliar e realizar, né? E, inclusive, ainda tem que cuidar do marido, né? Ver os detalhes do marido, Com prestar atenção com certeza. a comida que o esposo gosta, a roupa dele, não é? Tudo isso. Apesar que a gente Com pode ter certeza. pessoas que possam estar nos auxiliando, os colaboradores, mas a mulher, ela não pode deixar de dar o toque no cuidado do esposo, né? A gente tem que é Com mais certeza. outra Com tarefa, certeza. não é? Então isso é muito importante. Uma das coisas que eu, porque uma mulher equilibrada nos negócios, na sua educação, na sua estrutura, nos seus estudos, ela também precisa ser equilibrada o quê? No ser familiar, porque a coisa mais importante depois de Deus para você é a sua família, não é? E você casou faz um ano, Com é, certeza. doutora? Você está casada? Um ano e Faz pouco, né? um E ano e você tem pouco. uma Um ano e filhinha, alguns. não é isso? Isso, tem uma filha de um Certo. ano e três Ó, uma meses. das perguntas que eu separei aqui para você, doutora, que é muito assim, para mim, hoje em dia, é muito relevante. É, como hoje
uma advogada, vamos imaginar agora como sua mãe imaginou. Eu estou na universidade e eu acabei de me formar. Você já passou por isso. E eu estou com o pensamento, e agora? Eu preciso de cliente. E agora, como é que eu vou estar diante de um juiz pela primeira vez para me posicionar? Como foram esses teus sentimentos? Como foram as tuas emoções quando você enfrentou a primeira vez o juiz e você, como novata, foi passar por esse processo, que isso é um processo, né? Eu imagino também um médico, a primeira cirurgia, que ele vai cortar uma pessoa, ele fica, né? Todo mundo, eu tenho que fazer as coisas certas, é mais pressão para acertar. E nós, seres humanos, podemos errar também, não é? Porque ninguém é perfeito. A gente Exatamente. trabalha para acertar, mas se a gente erra, a gente não pode se frustrar. Então, a senhora podia, a senhora, para minha autoridade, né, advogada, o que hoje eu poderia falar para essa nova advogada que está entrando no mercado de trabalho? Eu ainda tenho 3 dicas que são assim de extrema valia, que Uhum. são assim os fundamentos básicos que eu passo dentro da mentoria. É aquele verdadeiro, é o ouro que eu passo lá na mentoria de forma muito mais detalhada. Mas a primeira regra fatal assim para a gente aprender dentro da advocacia é o tipo de advocacia que a gente pretende seguir. Existem vários tipos de advogado, do mesmo Uhum. jeito que existem vários tipos de médico. E esse é o grande X da questão de cada advogado. Antes de a gente construir a autoridade de um escritório, de manter uma gestão de equipe, a gente também precisa saber qual tipo de advocacia que a gente pretende seguir. Existem aquele tipo de advocacia que o pessoal fala assim, uma advocacia mais Nutella, né? Que é aquela advocacia mais selecionada, onde a gente busca muito mais aperfeiçoar aquele trabalho que a gente faz, a gente busca muito mais ser especialista naquela área. E existe a advocacia da massa, né? Existe aquele advogado que trabalha com todo tipo de causa, que pega todo tipo de causa, e ele não está errado também. Mas a gente precisa saber qual tipo de advocacia que a gente quer seguir. Até porque esse daí é onde a gente vai ser o primeiro passo para a gente desenvolver. Então, se eu vou ter uma rede social, se eu vou ter uma comunicação de pegar todo tipo de causa, eu vou trabalhar em cima disso daí, de ser um generalista. Mas se eu tenho uma advocacia especializada, se eu gosto de trabalhar somente com aquela área, eu vou trabalhar em cima somente daquela área. Na minha carreira, eu comecei assim. Eu comecei trabalhando com todo tipo de coisa para perceber o que é que eu gostava. Como eu tinha já um caminho de já ter trabalhado 6 anos no comércio, eu tinha uma noção do que é que eu tinha, o que é que eu gostava de trabalhar no comércio, porque o comércio está diretamente ligado ao direito, né? A gente só chega no direito depois que a gente tem um problema no comércio, né? A gente tem um problema na rua, na família e etc. Então eu já tinha aí essa jornada construída ao longo da minha vida. Mesmo muito novinha, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então eu já vinha aí construindo essa jornada. E quando eu comecei a trabalhar, que comecei a ver qual era o tipo de causa que eu comecei a ganhar, eu abri os olhos para também empreender. Então eu comecei generalista, me especializei no que eu mais gostava, mas quando o empreendedorismo ele vem dentro da gente, a gente começa a trabalhar com empreendedorismo, a gente percebe que a gente não precisa ficar somente como especialista e somente fechada para um tipo de área. Então, hoje, meu escritório, ele abarca todos os tipos de direito por causa dessa minha veia empreendedora. Então, eu tenho advogados parceiros, eu tenho advogados contratados, eu tenho estagiários, que aí sim eu consigo dar um suporte para tudo isso. Então, a primeira dica que eu poderia dar é a gente saber qual tipo de advocacia que a gente quer trabalhar. Em segundo plano, também tem uma meta específica para isso, com uma meta que seja com o tempo, uma meta que seja mensurável, uma meta que a gente possa ter um alcance, uma métrica, né? De como é que a gente vai alcançar ela. E também, por último, seria a gente saber se comunicar online.
A gente vinha conversando aí antes da live sobre a relevância hoje que o Instagram tem e a relevância que as redes sociais têm para a nossa carreira. Então, se eu não tivesse uma rede social ativa, eu não teria clientes hoje da Dinamarca, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, e eu não teria conseguido tanta abrangência assim. Se eu fosse um advogado como eu vejo muitos por aí, que só tem aquela placa na porta dizendo que faz milhares de causas, eu não conseguiria ter a tamanha relevância que a gente tem hoje, como a gente passa na internet. Porque eu poderia muito bem estar aqui, ó, falando de um a um, ou esperando que cada uma pessoa passasse na frente do meu escritório para ver a quantidade de coisa que eu faço, que nem dá para ler, de tanta coisa que tem escrito lá naquelas placas. Mas, quando a gente vem para uma rede social, hoje a gente está falando aqui para, no mínimo, 10 mil seguidores. 10 mil pessoas, no mínimo, que é o mínimo de pessoas que a gente tem de seguidor. Então, hoje, a rede social, eu acredito que seja o único meio de a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Eu não acredito mais em panfletagem, não acredito mais no poder de um carro de som, de um rádio. Acredito que eles podem ter relevância depois que a gente já tem um primeiro passo andado. Mas o primeiro passo hoje para todo tipo de profissional e de empresa é a rede social, é a divulgação do seu trabalho, porque aqui é uma divulgação em massa. É uma divulgação, assim, que não tem fronteiras. Como hoje a gente está fazendo essa live. É muito interessante o que você está falando, porque sábado eu estava num treinamento de inteligência emocional aqui. E depois teve um coffee break e a gente se conectar, né? O network, que eles já fazem isso. Então, nesse network, eu me sentei com várias mulheres e ninguém trouxe seu cartão. Todo mundo, olha, me segue aí no meu Instagram. Ah, esse aqui é o tipo de trabalho que eu presto esse serviço. Então, todo mundo se conheceu pelo Instagram e a gente se fala pelo Instagram, pelo Messenger. Então, hoje não tem mais isso de cartão de visita, né? Ah, eu gostei aqui, eu vi o seu vídeo. Aí, quando foi no segundo coffee break, ela viu o meu vídeo. Olha, eu gostei, você trabalha com isso específico. Olha, eu vou querer fazer uma live com você. Olha, a gente pode se conectar, a gente pode marcar um almoço e a gente vai conversar sobre isso. Não foi cartão, não foi aquele cartaz ali no meio da rua. E aí eu já tive vários contatos lá, sábado, e agora é a internet, como você falou, doutora, a gente não pode fugir à internet. E outra coisa, eu também, aqui, para você ter a residência dos Estados Unidos, eles vão olhar o seu Facebook, o seu Instagram, como você se posta, né? Então, eu já dou conselho, gente, não coloque bebida, já não coloque cigarro aí, né? Esses seus vícios já vai removendo, né? Porque isso não dá uma credibilidade aqui para ser residente aqui nos Estados Unidos. E eu concordo, eu não quero ninguém bagunçando a minha casa. Eu não quero ninguém bagunçando a minha casa. Eu quero gente que venha melhorar a minha casa. Pode falar, doutor. Exatamente. E muita gente ainda não tem essa noção, né? De que hoje o Instagram, ele é muito mais a vitrine do seu serviço do que ali uma mera... Álbum de fotografia. Um mero book de fotos pessoais. Álbum de fotografia, Ele não é mais um álbum de fotografia como ele foi criado para ser no início, né? No início ele foi criado para ser um álbum de fotografia, um diário pessoal, onde a gente postava lá o que a gente ia fazer no dia ou uma besteira. Hoje não é mais assim. Hoje a gente percebe que o Instagram ele tem se voltado para todas as áreas. Como você mesmo falou, eu acabei de falar que é de incrível relevância para divulgar o nosso trabalho, é de incrível relevância para a gente obter um green card, por exemplo, é de incrível relevância para a gente contratar um funcionário. A gente vê aí na Justiça do Trabalho uma série de demissões em massa com base no que é que os funcionários postam no Instagram. Esses dias eu estava conversando com um colega e ele disse assim, ó, não, eu tive que demitir minha funcionária porque ela saiu daqui e postou a minha empresa dizendo que era o gatilho da ansiedade dela. Olha que coisa séria. Ela usou a rede social como diário pessoal da vida dela para desabafar
e dizer que o trabalho dela era o gatilho da ansiedade dela. E, consequentemente, foi demitida. Foi demitida. Ele ainda teve a dó de demitir ela sem justa causa, porque poderia aí ser enquadrado numa situação desse tipo, de justa causa aqui no Brasil. Mas ele não se atentou a esse tipo de situação. E isso daí é somente um exemplo da consequência que o Instagram traz negativamente, quando a gente não sabe usá-lo. O Instagram e outras redes sociais, como o Facebook, etc. Então, essa é a grande relevância da gente saber se portar hoje nas redes sociais. E um adendo ao advogado que vai trabalhar com redes sociais, ele sabendo onde é que ele vai trabalhar, ele vai saber também qual é a rede social que ele vai trabalhar. Como, por exemplo, o Instagram tem um público muito mais jovem do que o Facebook hoje. A gente hoje vê que um público de terceira idade, por exemplo, ele vai buscar mais o Facebook. Como outros lados, empresas buscam mais o LinkedIn e etc. do que outras redes sociais. Então, a gente sabendo qual é o tipo de advocacia que a gente vai trabalhar, a gente também vai saber qual é o tipo de rede social que a gente vai agir mais e vai se divulgar e vai se comunicar melhor. Isso é de grande relevância, porque é o seu tiro no mercado, né? Eu falo, é o seu tiro no mercado, aonde você vai atirar para acertar e conseguir os seus clientes. Mas uma pergunta que eu quero lhe fazer é... Eu gostei, assim, você já ouviu esta frase? Não basta ser bom, você precisa parecer bom. A sua imagem chegará antes de você. Como lidar com esta afirmação, doutora? Verdade, essa é uma frase que eu gosto bastante, Elida. É uma frase que ela transmite muito da mensagem que eu passo aqui no Instagram. Como a gente estava falando, hoje a imagem que você passa é muito mais valiosa do que aquilo que você vai transmitir realmente. Até porque a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão que um cliente tem de você, que uma pessoa na rua tem de você, que até uma pessoa que está buscando um namorado, a primeira impressão que ela traz é a impressão que fica. Então, para todas as áreas da vida, tanto a área pessoal como a área profissional, a primeira impressão vai registrar. E isso daí é tanto no aparência física, como também na aparência comportamental. Esses dias eu tive eu tenho uma estagiária e ela foi prestar algumas diligências comigo nos fóruns. E lá nos fóruns a gente tem... eu sempre digo o seguinte, você tem que ir o mais arrumada possível para que quando você chegue, a primeira impressão que as pessoas tenham é uma impressão de autoridade sua. Então, nós fomos lá prestar essa diligência, mas depois que a aparência falou, ainda assim, as pessoas não estão preparadas para lidar emocionalmente com problemas. E isso vai em todas as áreas da nossa vida. Então, para a gente ter inteligência emocional, a mensagem que ela recebeu no dia, né, que a estagiária recebeu no dia, é que mesmo que faltasse educação da parte contrária, a nossa educação não pode faltar. E isso vai muito também com a imagem que a gente transmite. Porque depois que a gente chega, quando a gente abre a boca, muita gente fala assim, ó, ah não, minha educação depende da educação que você me dá. E eu discordo totalmente dessa frase. Quanto mais mal educada a pessoa for comigo, mais educada eu sou com ela. Porque isso é uma lição bíblica. A educação vai constranger. O amor constrange. E essa educação, ela também constrange para que a pessoa se caia na real, para que a pessoa, assim, literalmente caia a ficha de que não é necessário, por exemplo, uma rispidez, no caso da gente. Não era necessário uma falta de educação em outros casos. E aí essa lição, eu tenho certeza que ela levou para a vida dela. Porque muitas vezes a gente acha que a educação da gente só vai de acordo com que os outros sejam. Mas ali é quem eu sou. E se eu não tenho, se eu não sou educada, eu não vou mostrar aquilo dali para outra pessoa. Eu vou mostrar que eu sou uma pessoa que é educada, porque aquilo ali com certeza vai constranger ela a se tornar educada também. Isso eu tiro também de uma lição de Tiago Brunet. Tem um livro dele que fala sobre especialista em pessoas. E nesse livro, ele mostra que a educação e o amor dele também constrange.
E ele narra lá uma situação onde ele foi numa cafeteria no aeroporto e a mulher demorou muito para trazer o café dele. E quando trouxe, acabou derrubando em cima dele. E aí, ao invés de ele xingar aquela pessoa, ao invés de ele ficar muito aborrecido, ele simplesmente entendeu a situação, que aquela mulher poderia estar passando por um péssimo dia, e foi lá e a acolheu. E aí, na hora que ele a acolheu, ela se derramou em lágrimas, porque o que ela esperava era exatamente aquilo que ela deu, que foi o atraso, que foi a má vontade, que foi a falta de educação. E ele reagiu de forma totalmente contrária. Então, ali ele quebrantou o coração dela com aquele tipo de reação. Maravilhoso essa ensinança dele. Eu só quero agradecer a Oliver Valho, que está aqui, o Jennifer Ferreira, o Arthur Monteiro, o Help Gomes, a Fabiana Binha, a Gabriela, a Tamires, a Rafinha, a Carlos Valdez, a Maria. Gente, é muita gente. Obrigada aqui, tá? Nessa live. Então, vão anotando aí nos papéis a dica que a doutora Flávia está dando. Doutora, eu tenho mais uma pergunta para você. Você poderia contar, diante Hum. de alguns casos, assim, uma história que te marcou nos casos que você trabalhou, uma história que vem assim na sua mente, assim, agora. Um caso que eu trabalhei, que foi marcante, assim, no meu começo da minha carreira. Tenho vários casos que foram marcantes. Eu sempre. As pessoas saem daqui, entram aqui como clientes e saem daqui como amigas, porque como a gente trata com algo muito pessoal, acaba também que elas desabafam, né? E quando desabafa, eu digo sempre que o papel do advogado, que trabalha numa área tão íntima da vida do cliente, é um pouco também de ser conselheiro, de ser psicólogo. Então, dentre muitas histórias que passaram aqui, eu tive algumas histórias de algumas mulheres que eram 100% dependentes. E essas mulheres vinham para aqui muito amarguradas. E nessa amargura e nesse litígio, no meio daquele processo todo, muitas desenvolvem depressão ainda. Muitas desenvolvem alguns transtornos, desenvolvem dificuldades psicológicas. E dentre uma delas, uma foi bastante marcante, porque ela teve algumas situações onde ela dependia muito do ex-marido, a família dependia do ex-marido, os filhos tinham uma grande dependência financeira. E dentre essas histórias, dentre esse processo dela, uma grande lição que a gente tomou foi sobre a reconstrução que ela conseguiu na carreira e na vida. Ela tinha deixado de trabalhar e durante o processo a gente conseguiu uma ajuda para que ela conseguisse se restabelecer. E no fim do processo, ela ficou muito agradecida porque ela conseguiu entender que mesmo após o divórcio dela, que ela achava que era o fim da vida dela, ela conseguiu reconstruir a própria vida. E dentro do processo, houveram diversas situações onde ela precisou exercer esse tipo de inteligência emocional, de constranger pela educação, como eu falei anteriormente. Ela constrangia pela educação, que esse era o meu maior conselho para ela. Sempre que vinham ataques, por exemplo, da parte contrária, ela não reagia da mesma forma. Isso foi um grande divisor de águas na vida dela, porque em vez de ela ceder às tentações, digamos assim, às tentações de se manifestar da mesma forma, de contra-atacar, ela teve muito mais maturidade e teve muito mais sabedoria de uma mulher quando ela soube reagir de forma muito mais exemplar para os filhos e ela conseguiu se reerguer. Foi uma história muito bonita que passou aqui no escritório, entre as outras, que ficou marcada por E o essa que lição. hoje você diria para uma mulher que está casada e que ela
esqueceu o seu lado profissional. Não é? Ela se dedica hoje 24 Que ela horas para os filhos e para o marido. Ai, eu não quero perder esse tempo, porque eu vou perder de ver o meu filho crescer. Eu quero ficar em casa, eu não quero trabalhar. O que é que você diria hoje, doutora Flávia, para essa mulher que está em casa, que também está passando pelos seus momentos de crise, não é? E a coisa mais linda de uma pessoa, eu sigo esse princípio, é Gênesis capítulo 11, versículo 1. Esse princípio eu sigo para todas as áreas da minha vida. Se essa pessoa não tem a mesma linguagem que eu, seja na amizade, seja nos negócios, seja em qualquer tipo de relacionamento, isso já não é relacionamento para mim. Eu nem já chego no relacionamento, eu nem chego a ser amiga dessa pessoa. Porque isso é um princípio bíblico. Isso que aconteceu com a Torre de Babel. Então, quando eles quiseram chegar até Deus e dizer exatamente. assim, olha, eu quero chegar até você e eu quero ficar independente. Foi o que aconteceu também com Adão, lá no princípio. Né? Então, o princípio para mim, para você fechar um negócio, fazer sociedade, será que esse teu sócio tem a mesma linguagem? Será que essa tua esposa tem a mesma linguagem de crescimento? Porque muitos hoje no casamento, tanto o homem quanto a mulher, vivem nessa guerra de não, do jeito que eu quero, faz assim. E não existe essa comunicação. Acho que a coisa fundamental no relacionamento é uma boa comunicação. Uma comunicação clara. E a submissão da mulher. Olha, esposo, se você vai para o norte, eu vou te acompanhar, mas eu vou ter meu lado profissional te acompanhando. Se você for para o sul, então vamos fazer um planejamento, vamos entrar aqui em algumas alianças. Não dizer assim, eu vou e pronto. Não é? Acho que em uma conversa, como você falou, de Exatamente. forma educada, de forma amável, que a gente deve se comunicar. Para quê? Para que a gente possa ter um relacionamento. Mas se essa pessoa não tem a mesma linguagem que a gente, de Gênesis capítulo 1, entendeu? Seja no negócio, né? Quando as pessoas vão para aí você diz a única linguagem. Qual é a única linguagem? A lei, tal, 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 do número tal, 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 fala isso que a gente tem que cumprir. Então, é a única linguagem. Você não tem mais outra linguagem. Você tem que sair e tem que seguir essa linguagem, né? Da É lei. verdade. Então, o que acontece hoje nos casamentos é É um que está com verdade. a linguagem para o norte e o outro que está a linguagem para o sul. Então, tem que ver essa comunicação de crescimento. Olha, se eu for para o norte, as nossas finanças, a nossa educação, isso vai crescer, isso vai multiplicar. Se eu for para o sul, né? Então, e eu creio também que a mulher tem que seguir o homem. É a submissão, mas não a submissão doentia, não a submissão de se negar, não a submissão de esquecer o seu lado profissional. Nenhum homem também quer uma mulher assim. No tempo de hoje, não. No tempo É dos meus verdade. avós, sim. Mas no tempo da nossa geração, isso É já verdade. acabou. Né? Então, mulher hoje, ela precisa É se verdade. levantar, ela precisa se conectar, ter o seu lado profissional, porque, mulher, você é imagem e semelhança do Deus ao vivo. E Deus tem um propósito para cumprir, tanto na sua vida, como dos seus esposos e dos seus filhos. Seus filhos, você é a treinadora dos seus filhos, mas o dono dos seus filhos é Deus, não você. Você é a treinadora da sua filha. É verdade. Somente. Sua mãe foi sua treinadora. É verdade. E acabou a temporada da sua mãe. Agora você se tornou mulher e foi treinar a sua família. Sua família, você se relaciona, respeitando e amando. Mas sua família ficou. A partir do momento que você se casa, você deixa, a Bíblia fala, deixou pai e mãe e se uniu com esse homem para construir o quê? A sua família, para você treinar a sua família. Não é verdade? Então, doutora, É qual é a verdade. palavra, qual é a dica dentro da lei, dessa experiência, essa história tão linda? Essa história foi boa. Essa história teve um final feliz. Mas tem história que eu conheço, que eu trabalho com violência doméstica, que não foram felizes. Mexicana que mata É muita mulher verdade. E isso e daí deixa ele. O machismo. é verdade. É verdade. E isso, Hélida, é muito sobre se conhecer e ser a melhor versão, porque muitas vezes a gente Isso. busca ser a melhor versão para os outros, né? E não ver a melhor versão que você poderia ser para si mesmo.
E isso traz inspiração para o próximo, né? Porque, por exemplo, minha mãe serviu de inspiração para mim, minha avó serviu de inspiração para mim, e hoje eu quero ser inspiração para minha filha e para os meus próximos filhos. Então, a gente percebe muito sobre aquela mulher que está se esquecendo em prol de outras pessoas. E não é assim que deve ser. A gente precisa primeiro se conhecer, precisa primeiro ser a melhor versão que a gente pode ser em todas as áreas da vida, para em seguida a gente poder suprir outras necessidades, a gente suprir as necessidades de outras pessoas. E quando a gente vê uma mulher que consegue lidar com outras áreas da vida, além da área de dentro de casa, além do seio familiar, isso é muito inspirador, tanto para ela quanto para o marido que vai estar acompanhando ela, o esposo que vai estar ali ajudando ela, que vai se sentir impulsionado também. Então, às vezes, a gente quer impulsionar o outro, não sabe como, não consegue somente apoiá-lo, e a gente poderia muito bem ser inspiração para ele também, porque isso vai impulsioná-lo, isso vai empurrar o outro para frente, né? A gente nem percebe, muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente pode estar impulsionando dentro de casa, impulsionando uma vizinha, impulsionando uma amiga, né? Mas se a gente conseguir ser a melhor versão da gente, isso impulsiona os outros Porque a também. responsabilidade começa comigo. E depois eu É, vou estar oferecendo para o meu próximo. Se eu estou bem, eu vou estar bem, eu vou estar super bem com o meu próximo. E eu tenho uma pergunta, doutora, me fale um pouco da sua exatamente. mentoria para os novos advogados. O que tem na sua mentoria? Como você trabalha? O que tem de interessante? O que é o target da sua mentoria? O alvo? Então, o alvo da mentoria, ele é exatamente buscar profissionalizar aquele jovem advogado que está começando agora, ou aquela advogada que está ali naquela carreira e não sabe exatamente o que fazer para conseguir ter sucesso na carreira. Eu sempre falo o seguinte, que sucesso é uma coisa individual, não é exatamente ter dinheiro, mas muitas vezes ter gestão de tempo, muitas vezes ter tempo com a família, tempo de qualidade com a família, ter também a sua própria condição financeira. E então, hoje eu tenho mentoradas que estão em diversas áreas da carreira e cada uma busca um objetivo diferente. Dentro da mentoria, a gente tem mentoradas que estão buscando iniciar a carreira e mentoradas que estão buscando gerir melhor essa carreira para conseguir ter mais tempo de qualidade com os filhos, ter mais organização, ter gestão da advocacia. E dentro da mentoria a gente abarca tudo isso, além também do posicionamento digital. Hoje eu trago, eu tenho toda a minha rede de clientes, elas vieram prioritariamente do meu Instagram. Então hoje o meu Instagram ele é o grande captador do meu trabalho. Através dele eu venho e trago as indicações, né? Que a gente sempre trabalha em cima de indicação. Mas quando eu sou indicada para um outro profissional, para um outro cliente, ele prioritariamente olha meu Instagram também. Então, a indicação não vem sozinha, ela vem acompanhada de uma checada lá no meu Instagram, para ver se eu realmente trabalho com aquilo, para ver se eu sou uma pessoa ativa. Então, isso eu ensino também qual foi o método que eu desenvolvi para que as pessoas consigam, as advogadas consigam ter sucesso na carreira através do posicionamento digital. Lá dentro da mentoria, a gente trabalha com a área de branding pessoal, a gente vai trabalhar como criar marca para uma advogada que passe uma imponência, que passe a mensagem que ela quer transmitir. A gente trabalha com todas as redes sociais, como ela vai profissionalizar todas as redes sociais e como ela vai calcular a hora, como ela vai ter uma meta específica para ela conseguir alavancar a carreira dela de ganhar mais 5 mil, mais 10 mil, mais 20 mil reais por mês. A gente vai trabalhar também toda essa gestão do escritório. Eu abro a caixa preta de como é que ela vai gerir o escritório, assim como eu faço a gestão do meu escritório hoje, para a gente conseguir ter todas as áreas da advocacia. Então, eu ensino como é que ela vai empreender, de fato, na advocacia, para não fazer assim, ó, o cliente chegar e ela dispensar.
E ela diz, ah, não, não faço isso, não. Acontece muito isso. O advogado faz assim, mas eu não trabalho com essa área, não. Acontece demais, eu vejo muito isso acontecer. Ah, eu não trabalho com esse advogado, não. Vou indicar você para fulano de tal. Não pode. Isso daí é um absurdo. Não dá para a gente pegar e indicar simplesmente para um outro profissional e ganhar uma comissãozinha em cima de 10%. E depois, as próximas causas que esse cliente traz? Você perdeu aquele cliente para sempre, porque você deixou ele no meio, no meio do caminho para qualquer outro profissional pegar e ir se embora com ele. E várias outras causas que ele pode trazer. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha toda essa questão de como é que a advogada vai empreender na advocacia para ter sucesso na carreira. Muito bom isso. E eu tenho mais outra pergunta aqui. Ninguém perguntou. Acho que tudo que você está falando aí... Tem uma Tem uma pergunta? aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Eliane Monteiro está perguntando aqui, doutora Flávia, qual foi o seu maior desafio usando a inteligência emocional? Usando a inteligência emocional, dentro da minha carreira, o maior desafio é treinar os meus clientes. A gente tem inteligência emocional e consegue lidar com a outra parte de forma fria. Por isso que a gente contrata um advogado. A gente consegue lidar com o problema do outro de forma fria e sem emoções. Quando a gente vem tratar a respeito de um divórcio, de uma guarda, de um inventário, de uma dívida da outra parte, a gente trata sem emoções. Mas é muito mais difícil lidar com o cliente e ensinar o cliente a ter essa inteligência emocional. Eu acredito que esse é o meu maior desafio dentro da minha carreira, porque aqui dentro eu treino meus clientes também a agir com inteligência emocional nas situações e assim diminuir os conflitos dentro de casa, dentro do trabalho e liderar realmente a situação. Porque eu acredito que quando a gente lidera com inteligência emocional, a gente já começa ganhando. A inteligência emocional é uma semente poderosa. E ela pode dar frutos. Só vai depender de mim e de você, como você falou, dessa educação de amor, de ter essa doçura, né? E eu gosto muito quando o Pablo fala que a mulher, ela representa a doçura do lar. Ela representa o Espírito Santo. Ela é a água do lar. O marido é aquele fogo e ela vem com aquela doçura e com aquela água e acalma todo mundo. Essa é uma mulher com a inteligência emocional, não é isso? Outra É pergunta verdade. aqui, doutora. Que hoje tem sido muito defasado, né, Elida? Por causa dessa onda de feminismo, essa onda de empoderamento feminino que ficou Deturpada. muito deturpada Exatamente. ao longo do tempo. Porque eu acredito muito que o feminismo foi muito importante em muitas áreas da história da gente. Mas com a revolução da internet, com a modificação de algumas regras básicas dentro da família e a deturpação o exagero, realmente, dessa onda acabou ficando uma coisa muito deturpada. Então, hoje é muito mais difícil para uma mulher ela ser a pacificadora. E isso daí é lidar com Tem uma inteligência emocional, pergunta muitas aqui vezes. do Jennifer Ferreira. Como um advogado deve se comportar fora das redes sociais? Então, fora das redes sociais, a maior forma do advogado captar cliente, a maior forma do advogado ser visto é estar nos lugares certos. Eu sempre falo sobre isso, que você muitas vezes nem é o advogado principal daquela pessoa, nem é assim a pessoa você não é o alvo que aquela pessoa vai buscar quando ela tem um problema, mas você estar nos lugares certos vai te conectar muito mais do que aquele advogado que vai só ligar para ela no dia e na hora que ela precisar. Então, essa foi uma grande forma de captar clientes e de aparecer para a sociedade que sempre deu certo na minha carreira, por exemplo. Eu trabalho muito com assessorias de clínicas odontológicas e de harmonização facial. Então, o que é estar no lugar certo, né? Um exemplo de o que é estar no lugar certo. Não é ir para um evento de advogados que trabalham com isso. Lá eu só vou conhecer outros advogados. Mas é estar num evento de dentistas. Então, quando a gente vai buscar estar nos lugares certos e se comportar fora das redes sociais, a gente tem que buscar onde é que está o meu cliente.
Então, se eu sei que o meu cliente ele é um idoso, eu vou para eventos de bingo, Gosta do bingo? que o idoso gosta. Eu, eu vou para... Se eu tô buscando um cliente que é empresário, eu vou estar fazendo um curso no Sebrae, eu vou estar me relacionando com outros empresários, fazendo cursos onde empresários vão estar fazendo. Então, se comportar fora das redes sociais de forma a captar cliente, muitas vezes pode ser estar onde seu cliente está, mesmo que você se sinta ali um peixe fora d'água. No início, você vai se sentir um peixe fora d'água, isso é totalmente normal. Mas aí é onde você vai formar o seu primeiro networking de forma útil, né? Porque a gente vê aí a OAB, ela dá uma série de eventos para advogados irem, fazerem networking e se conectarem, o que é de muita valia. A gente aprende muito, se conecta com profissionais que podem ser parceiros, mas se a gente está querendo buscar cliente, a gente não vai atrás de evento da OAB e nem postar que está lá somente no evento da OAB. A gente vai atrás de eventos onde vão estar os nossos clientes. Isso. Eu quero só somar com você, no treinamento de sábado que eu estava de inteligência emocional, o rapaz, o palestrante, ele contou uma história de um jovem que está no lugar certo ou está no lugar errado com pessoas erradas. Então, o que aconteceu? Não, esse aqui foi um evento que o advogado falou, né? Aqui da Flórida. Ele disse que tem um jovem que já estava trabalhando no processo do jovem para se legalizar. Então, só que o jovem, ele alugou uma casa, alugou um quarto de umas pessoas, de uma família. Aí, aparentemente, a família estava tudo bem, só que, de repente, chegou um dia, várias polícias, eu imagino, porque quando tem um caso, vai 5, 10 carros de polícia de uma vez só, em um local. Aqui é assim, parece um formigueiro, né? Aí, chegou na casa, Uhum. o que aconteceu? Essa família estava traficando drogas. Eita. Aí, para esse rapaz explicar que ele tinha alugado o quarto, que ele estava no processo imigratório, aí o advogado falou: imagina se ele não tivesse processo imigratório, ele ia preso na hora. Imagina se ele já não tivesse entrado e eu era responsável, advogado do processo dele. E eu ainda perguntei como advogado: você tem certeza, você não está envolvido com essa família de traficar drogas? Porque eu não sei, você só me contratou. Ele fez, eu olho, em nome de Jesus, eu não tô. Eu nem olho, pode fazer o teste no meu sangue, que eu não uso droga. Ele fez, mas isso para a polícia não tem nada a ver. Tem muitos traficantes de droga que não usam droga. Veja a confusão que você se meteu. Então, ele estava É no verdade. lugar errado, com pessoas erradas. E complicou É assim um verdade. pouco. Estar no lugar E o errado, muita advogado, gente ele disse, eu faz tive isso. que trabalhar mais, ele teve que sair do local, dessa casa, e ele está em investigação. A polícia aqui não arquivou o caso dele. Ele disse isso aqui, espero que não complique a sua legalização aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas. Se eu sou um advogado, eu tenho que estar com dentista, eu tenho que estar com arquitetos, eu tenho que caminhar com engenheiros. Isso são os lugares que vai dar a possibilidade de a gente fechar novos contratos, né? E a gente não sabe com quem a gente se relaciona, Pois né, doutora? Eu sempre peço o Espírito Santo. Eu não durmo com essa pessoa, eu não acordo com ela, mas tu dorme e acorda e sabe todos os passos e até os pensamentos dessa pessoa. Só me revela se eu tenho que continuar com ela, né? Não tem amigo para sempre. O é único verdade. amigo para sempre se chama Jesus Cristo e para toda a eternidade, né? Então a gente tem que ter cuidado. E outra coisa, É verdade. os relacionamentos são por temporadas. A gente se relaciona por É temporada. verdade. Deus coloca pessoas na nossa vida por uma temporada. Aproveite essa temporada. Porque Deus vai colocar outro tipo, outra situação, outro processo que a gente vai encontrar outra pessoa que a gente vai viver uma nova temporada com essa pessoa. Não é? E mais uma pergunta É aqui muito verdade. interessante que eu quero fazer, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui. Mas aqui, essa pergunta, doutora, quais seriam, né, os 3 passos importantes para crescer como casal? Como casal. Como Três casal, passos muito muito relevante. importantes para Eu como acredito crescer muito como que o casal. casal, como aí vou entrar, só um minutinho, como casal,
como uma mulher solteira e como homem solteiro, o que você aconselharia para uma mulher que hoje ou está buscando um relacionamento ou vai se relacionar, ou um homem também? O que você daria três Uhum. tips para essas pessoas, para um casal, né? E para que o casal que você tem experiência, que ele não entre no divórcio. Só se for vida de morte. Eu digo assim, olha, se eu digo para uma pessoa se divorcie, se você for vida de morte, ou se você realmente, ó, não vai ter mais nada com essa pessoa. E eu não digo, eu digo decida, porque É veja, lá na verdade. frente pode acontecer algumas mudanças. É verdade. Eu vejo muita gente divorciar, Elida, por simplesmente não dar mais. Ah, não dá mais. E eu sempre falo o seguinte, que amor é uma escolha. Você escolheu, você fez um pacto lá perante Jesus, perante Deus, e simplesmente é uma decisão que você tomou e não um sentimento. Mas quando a gente vem casar por sentimento, é por somente a gente aquela paixão avassaladora que vem e que ai, vamos casar. Acontece demais isso daí por falta de conhecimento, tanto seu quanto de quem é o outro. Então, pra gente ter um relacionamento de sucesso, onde a gente vai poder ser inspiração e ser inspirado a desenvolver e ser sua melhor versão, principalmente a gente precisa se conhecer. Porque a gente se conhecendo, sabendo de onde é que o calo aperta, basicamente, é que a gente vai saber lidar com o outro e ensinar o outro a não pisar no nosso calo. Falando assim, bem na prática. É isso. É exatamente isso. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu sei que, por exemplo, num momento, uma coisa mais boba possível, mas que eu sei que eu não gosto de ser acordada, eu já vou passar essa mensagem para outra pessoa. Porque se eu não tomar consciência de quais são os meus defeitos, de quais são os meus gostos pessoais, se eu não me conhecer, a outra pessoa também não vai conseguir me conhecer. O outro também não vai conseguir ter noção de onde é que o meu calo está apertando para não pisar no meu pé, né? Então, se conhecer é a principal ferramenta que a gente pode ter como casal para desenvolver e crescer junto. E tomar consciência significa tomar consciência recíproca. Porque quando a gente está se conhecendo, a gente está se conhecendo para isso, a gente está se conhecendo para saber onde é que o outro vai ter defeitos e se esses defeitos são consideráveis a um divórcio ou se são defeitos que a gente consegue sobreviver. Porque ninguém vai ser perfeito nunca. Todo mundo vai ter defeitos onde vai conseguir lidar e vai conseguir deixar para lá e vai dormir, depois acorda e tá tudo certo, né? Então, se conhecer, eu acredito que seja a ferramenta principal para a gente ter um Novo casamento, ter relacionamento para os solteiros, né? um relacionamento, exatamente. Solteiros também. Os solteiros precisam se conhecer para saber o que é que gosta e o que não gosta. Porque a partir do momento que eu vou, me conheço, sei que eu não gosto de um cara que ele é fumante, eu não vou me relacionar com o fumante. Se o fumante começar a falar comigo, eu vou dizer, ó, isso daí é uma coisa inadmissível para mim. E esse relacionamento nem vai para frente. Mas não, muitas vezes a gente nem sequer toma consciência daquilo e vai passando. E vai passando, e vai deixando. E um dia a gente simplesmente desperta, faz detesto, não aguento mais. E aí realmente não aguenta, porque desde o início era uma coisa que você não aguentava e você foi empurrando com a barriga, né? Tem uma, de Tem uma Eliane, perguntinha aqui, né? ó. Isso, a Eliane perguntou aqui. Doutora Flávia, qual o seu cuidado sobre É, influenciar e ser influenciada? Muito interessante essa pergunta, Eliane. Muito interessante essa pergunta. Mas o meu principal cuidado de influenciar e ser influenciada primeiro, é os princípios que aquela pessoa tem para que eu possa aí sim ouvi-la. Eu acredito que hoje, com a intensificação da internet, a comunicação entre as pessoas ficou muito mais fácil. A gente receber mensagens ficou muito mais fácil. Então, eu não aceito receber mensagens de quem não tem a mesma comunicação que eu. Eu posso até ouvir, pensar, assimilar se aquilo dali é válido ou não para a minha vida, para o meu estilo de vida, para o meu perfil.
Mas eu só me deixo ser influenciada e só abro os ouvidos de forma que eu possa abraçar aquela ideia a partir do momento que eu sei que aquela pessoa tem os mesmos princípios que eu. Então, se eu sou uma pessoa cristã, eu tenho esse receio com qualquer outra pessoa que seja ateia, por exemplo. Então, se um ateu vem trazer uma comunicação para mim de que é correto, por exemplo, o aborto, que para mim é uma situação que é abominável, eu não vou conseguir nem sequer dar ouvidos quando ele começar a falar. Porque aquela ideia ali, quando é implantada dentro da minha cabeça, através de uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu, acaba me tornando cada vez mais confusa. E esse tipo de confusão é o grande perigo hoje da internet. Porque a gente começa a se tornar uma pessoa confusa, começa essa confusão, e daqui a pouco a gente está duvidando do que a gente já acreditava, e às vezes você acha assim, ah não, eu tô só abrindo a minha cabeça. Mas tô abrindo a minha cabeça para entrar o Confusão. quê? Tô abrindo minha cabeça para entrar o quê? O que é que eu tô deixando entrar dentro de mim? Do mesmo jeito que a gente se alimenta e quando a gente sabe que comer uma besteira, comer uma porcaria, a gente sabe que aquilo ali vai fazer mal pra gente, eu tô deixando entrar em mim, entrar na minha cabeça o quê? Então, para alguns pode parecer rigidez, mas para mim, ser influenciada, eu preciso ser influenciada por alguém que tem os mesmos princípios que eu. E quando eu vou buscar influenciar outras pessoas, eu busco influenciar com base nos meus próprios princípios. Porque eu só vou me conectar e só quero me conectar, na verdade, com pessoas que têm os mesmos princípios que eu. E é através disso daí que a gente vai ter rede de clientes, se for na área profissional, rede de amigos, se for na área pessoal, rede de relacionamento, se for para se relacionar homem e mulher, se for se relacionar casal. Então, com a revolução da internet, com a propagação de, como é que eu posso dizer? De você poder falar o que você quiser, né, na internet, que hoje é assim, sem respeitar princípios éticos, princípios básicos, é muito difícil a gente saber distinguir. Mas aí também eu volto a falar, a partir do momento que a gente se conhece, sabe quais são os nossos princípios, a gente até deixa de seguir uma pessoa Eu se faço ela não isso. tiver os mesmos princípios que a gente. Não, não, Né? não Eu também faço isso. adianta seguir essa pessoa que ela não segue meus princípios. Né? Doutora, olha, está sendo muito bom essa Exatamente. live, mas a gente vai ter que terminar, mas eu tenho uma última pergunta para você. Gente, não deixe de seguir a doutora Flávia, por favor. Você pode ter um amigo que precisa da prestação de serviço dela, então comece a jogar os seus aviãozinhos, né, dessa live. Eu sei que a live desde o começo foi super construtiva, ela me fez crescer e todas as lives ela me dá uma semente de crescimento. E obrigado pelos seguidores por ter feito essas perguntas que potencializa a nossa live e potencializa também o nosso conhecimento. Mas a última pergunta é essa, doutora. Por favor, nos ajude com 3 dicas para um advogado ter êxito na carreira. Quais são as 3 dicas, assim, Hélida? Número 1, número 2, número 3. São 3 dicas para que o advogado ele não desista da sua carreira, mesmo que ele não tenha agora os clientes. Mas são 3 dicas para ele permanecer e ter sucesso, ter êxito na carreira dele. Então vamos lá. Dica número 1, você precisa saber qual tipo de carreira e qual tipo de advocacia você quer seguir. O número 2, ter uma meta específica, uma meta que tenha prazo, uma meta que tenha como você vai chegar lá. Não adianta sonhar em subir a escada toda. Você precisa saber quais são os degraus dessa escada. E a meta número 3, você precisa saber se comunicar online. O marketing, ele é uma história que a gente conta sobre uma embalagem. Se ninguém soubesse a história da Coca-Cola, ninguém compraria Coca-Cola para se sentir feliz. Porque a Coca-Cola tem aquela história de que você compra num dia de domingo para se sentir Isso, feliz com a família. E esse marketing isso. é o que vende a Coca-Cola. E é esse marketing que você precisa saber se comunicar para conseguir alcançar seus clientes. Bom, pessoal, vocês escutaram aí as 3 dicas, vocês anotaram. Doutora Flávia, muito obrigada
por esse momento. Eu que agradeço. E tenho certeza que alguns seguidores meus vão entrar em contato com você e os seus seguidores também, não é? E eu estou muito agradecida. Gente, eu trabalho com consultoria empresarial, eu trabalho com treinamento. Está tendo o lançamento do meu livro, que vai ser daqui para o final do mês, o Mindset da Mulher, onde estou falando só sobre as mentalidades da mulher. Quem está me seguindo no Instagram vai aprender um pouco sobre a mentalidade da mulher. Então, o meu foco é trabalhar com a mulher, mas o meu foco trabalhando com a mulher aí é para levantar a autoridade do homem. A mulher tem que ser submissa de forma sábia, de forma inteligente e de forma como os princípios da Bíblia, que é o manual da minha vida, que me orienta a ser uma mulher de êxito. Então, o mindset da mulher, a mentalidade está aí, né? Está chegando em português. Eu já lancei em espanhol. O espanhol, a capa já está na Tenho Amazon. certeza. Temos e-book e temos livros de papel. Esse aqui é o espanhol. O inglês também vai estar chegando daqui a 3 meses, que está com revisão e tudo mais. Doutora Flávia, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe a sua profissão, que é o seu propósito de vida, e muito mais, eu creio que Deus vai te dar, te entregar para que você possa ajudar outras mulheres. E eu te espero aqui em breve nos Estados Unidos, você vem fazer aqui uma visita, descansar um pouquinho, né? Toda a minha gratidão a você. Eu que agradeço a oportunidade, Elida. Foi de muita valia. Tenho certeza que Uhum. vai ajudar muitas Então, gente, um mulheres. grande beijo no coração de vocês. Gratidão, doutora. Tchau a todos. Obrigada, pessoal.